Olá, turma, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre via de administração de medicamento. Entendemos que as vias de administração de medicamento, ela tem uma divisão necessária de acordo com a utilidade, de acordo com as necessidades. Tem vias de medicamentos, de administração de medicamento, que tem um efeito mais rápido, outras demoram-se um pouco mais. Algumas, os medicamentos fazem depósito para fazer efeito durante um período de tempo. E diante dessa situação, as vias de administração ela tem uma pertinência, uma importância necessária. Nisso, nós vamos falar inicialmente o conceito de via de administração, já que quando nós falamos em via de administração, são as vias pelas quais os medicamentos podem ser administrados, isto porque estas vias interferem no início e na duração dos efeitos farmacológicos de um medicamento. Então, como eu comentei anteriormente para vocês, as vias de administração de medicamento, a escolha dela depende muito da característica que se deseja, se é uma emergência, se é uma urgência, se um tratamento é a longo prazo, a comodidade para o paciente. Diante disso, não adianta escolher qualquer via de administração. Eu tenho que verificar a característica do medicamento, a característica do paciente, e nisso, algumas vias de administração de medicamento têm algumas técnicas, alguns métodos de administração, como, por exemplo, a via intramuscular, dependendo do local, se é no glúteo, se é no deltóide, a via intravenosa. Existe necessidade de técnicas, existe necessidade de uma segurança, de uma responsabilidade de quem vai administrar, pois isso vai levar a uma eficiência no resultado. Se eu tenho essa eficiência, essa segurança, essa responsabilidade, eu tenho uma terapêutica completa e é a melhoria do quadro clínico e não agravamento do quadro clínico do paciente. Quando se vai administrar um medicamento, deve-se ter conhecimento técnico, a pessoa especializada na administração. Deve ter algumas informações, como, por exemplo, o movimento do medicamento no organismo, como é o efeito desse medicamento no organismo, que seria a farmacodinâmica, qual é a dose máxima, qual é a dose efetiva, qual é o intervalo entre as doses e, consequentemente, métodos e vias e técnicas de administração. Como eu comentei para vocês, não tem como, por exemplo, simplesmente administrar um medicamento na via intravenosa de qualquer maneira. Tem que fazer uma asepsia, tem um mecanismo, um modo de se fazer essa asepsia, tá? E aí, de modo geral, para administrar um medicamento pela via, existem alguns fatores que eu tenho que ter em mente. A rapidez com que se deseja a ação, se é um caso urgente, emergente, eu preciso saber qual a via mais adequada, se eu tenho um medicamento disponível para essa via, tá? Preciso da natureza e quantidade da droga. O que seria isso? Quanto de administração vai ser? Quantos ml vai ser? Será que comporta essa quantidade de medicamento no estômago, na via intravenosa? E também as condições do paciente, como, por exemplo, eu não vou administrar um medicamento por via oral se o paciente está vomitando. Não vou administrar um medicamento pela via retal se o indivíduo está com diarreia. Então, existem algumas condições que a gente precisa estar em mente nesse contexto. Diante disso, as vias de administração de medicamento elas são divididas em parenteral e enteral. De modo geral, quando eu falo parenteral, é aquelas vias que não passam pelo trato gastrointestinal, não entra em contato, né, com a região teoricamente da boca, estômago, intestino. E a enteral são aquelas vias que passam pela região do trato gastrointestinal, seja a oral, que é a cavidade oral, retal. E dentro da parenteral nós temos as injeções, que utiliza, né, injeção como a intramuscular, subcutânea, intravenosa. Vamos falar um pouco sobre a via enteral, as vias enterais. Nas vias enterais, a primeira e a mais conhecida e mais usada pela gente é a via oral, né? A via oral, a absorção dela ocorre desde a boca, no intestino delgado, em menor extensão no estômago e intestino grosso, mas o principal local de absorção dos medicamentos, pensando na via oral, é pelo intestino delgado, devido às microvilosidades. Essa via oral ela é tão importante, vista que várias formas podem ser utilizadas pela via oral, como comprimidos, cápsulas, drágeas, suspensões, emulsões, elixires, xarope e soluções, que é o que nós estudamos na aula anterior. Qual é a vantagem da via oral? É uma via bem aceita pelos pacientes, mais segura, econômica, conveniente. Por que ela é mais aceita pelo paciente? Porque é simples a administração, consequentemente é mais conveniente. E por que é mais econômica? Porque de modo geral você não precisa de quase nada para administrar. Você precisa do medicamento e geralmente água.
E por que é mais segura? Porque em caso de erro de administração ou em caso de intoxicação, pode-se induzir, por exemplo, o vômito, pode-se fazer a lavagem gástrica, pode-se administrar carvão aditivado, ativado. O que é isso? São mecanismos de reverter a ingestão errada daquele medicamento ou de grande quantidade dele. Mas existe alguma desvantagem, como por exemplo, má absorção de alguns fármacos, inativação de fármaco pelo suco digestivo, porque alguns fármacos podem ser inibidos por enzimas que tem no estômago, formação de complexos insolúveis com alimento, porque alguns medicamentos podem interagir com alimentos, como por exemplo é o caso da tetraciclina, que interage com o cálcio presente no leite, e aí acaba formando um complexo insolúvel e não é absorvido pelo intestino. Apresenta metabolismo de primeira passagem, que é o que eu vou mostrar no slide seguinte. Alguns medicamentos são irritantes da mucosa digestiva, porque tanto que às vezes quando você toma algum medicamento você sente uma azia, uma gastura. E o desvantagem é que não pode ser usado quando o indivíduo está com EMES, né, que é com vômito, ou dificuldade de deglutição. E alguns apresentam sabor e odor desagradável que dificulta a deglutição, como por exemplo fluimicil, que é acetilcisteína, tem aí um sabor desagradável, um odor desagradável. O fluimicil, que é a acetilcisteína, é um expectorante. E tem o secundazol, que é um antiprotozoário, que também leva a um gosto metálico à boca. São um dos fatores desagradáveis. Como eu comentei anteriormente para vocês, uma das desvantagens da via oral é o efeito de primeira passagem. O que seria esse efeito de primeira passagem? Se nós observarmos essa imagem aqui, do lado esquerdo, onde está o cursor do mouse, nós podemos observar o seguinte: tem aqui um conjunto de veias, que nós chamamos aqui de veia do sistema porta-hepático. Se observar, tem umas setas, que essas setas carregam o sangue, levam o sangue, teoricamente, em direção ao fígado. O que é que acontece? Toda vez que a administração é feita por via oral, as substâncias que são absorvidas no estômago ou na região intestinal caem nessa corrente sanguínea do sistema porta-hepático e leva para o fígado. Consequentemente, passa pelo fígado para depois ir para a grande circulação. Só que como o medicamento, antes de chegar na grande circulação, ele passa pelo fígado, então nós chamamos aí de efeito de primeira passagem. Primeiro passa no fígado para depois ir para a grande circulação. E existe aí uma pequena situação associada a isso, porque uma das funções do fígado é metabolizar as substâncias. E aí o que é que acontece? Metabolizando as substâncias antes de chegar na corrente sanguínea, na grande circulação, pode alguma parte do medicamento perder o seu efeito. Contudo, pensando nesse metabolismo de primeira passagem, a indústria farmacêutica ela já acaba acrescentando, fazendo um cálculo de dosagem para que não perca dosagem suficiente ou metabolização seja alterada demais, para que não tenha, por exemplo, uma perda do efeito, ou que a substância não chegue na sua dosagem mínima. E aí, na figura do lado direito, se vocês observarem, aqui tem dizendo assim: a administração por via oral, se vocês observarem, a seta está levando em direção ao fígado, ou seja, passa pelo efeito de primeira passagem. E a administração intravenosa, se vocês observar, cai direto na corrente sanguínea sistêmica para depois ir para o fígado, ou seja, não passa pelo efeito de primeira passagem. Outra via interal é a via sublingual. De modo geral, existe alguma literatura que classifica a via sublingual tanto como interal, porque entra em contato com a boca, né? E existe alguma literatura que classifica a via interal também como parenteral, a sublingual como parenteral. Por quê? Porque a parenteral também, de modo geral, a substância ela passa logo para a corrente sanguínea. E a sublingual tem essa característica, né? Devido à região abaixo da língua ser altamente vascularizada, acaba a substância indo direto para a corrente sanguínea. Como é a via sublingual? Consiste em colocar o medicamento debaixo da língua, e as formas utilizadas são comprimidos, que deve ser totalmente dissolvido pela saliva e não pode ser deglutido, porque se for deglutido não é via sublingual, mas sim oral. Vantagem da via sublingual: retenção do fármaco por tempo maior, a absorção acaba sendo rápida de pequenas doses devido à questão do rico suprimento de vaso sanguíneo na região sublingual. O fármaco absorvido passa diretamente para a corrente sanguínea circulatória sistêmica, que isso é muito importante porque isso leva a um efeito mais rápido. Por isso que é utilizada essa via em emergência, como angina, broncoespasmo, infarto, crise hipertensiva. Um dos exemplos clássicos aí é colocar meia banda do captopril debaixo da língua, ou seja, na via sublingual, para que possa diminuir a pressão mais rapidamente.
E, como é a via sublingual, impede aquele efeito de primeira passagem. Desvantagem dessa via: o indivíduo fica temporariamente impedido de mascar chiclete, até porque está ocupado a boca, né? Não pode, teoricamente, falar, ingerir líquido, fumar. E a via sublingual, ela, apesar de ser tão importante, ela não permite a administração de grandes volumes, tem que ser pouca quantidade de droga. E a nossa última via enteral que nós vamos estar observando aqui é a via retal. A via retal é a introdução de medicamento no reto em forma de supositório ou clíster medicamentoso. Lembrando que supositório é uma forma farmacêutica sólida, que quando entra em contato com o corpo, a temperatura corporal se torna líquida, e o clíster é uma forma farmacêutica na sua forma líquida, direcionada à administração para a região retal. Formas farmacêuticas de administração pela via enteral: soluções, suspensões e supositório. Qual é a vantagem da via retal? A vantagem é utilizada em pacientes com vômitos, inconscientes ou que não sabem deglutir. Geralmente é utilizada em indivíduos que utilizado na área pediátrica, geriátrica e psiquiatra. E a via retal acaba protegendo a inativação dos fármacos por enzimas do trato gastrointestinal e hepático, já que não é absorvida para o intestino, não é absorvida diretamente para a corrente sanguínea do sistema porto-hepático, mas sim absorção na via cava inferior, então já vai para a corrente sanguínea sistêmica. Desvantagem: incomodidade de administração, pela região, o indivíduo pode ter irritação, absorção errática, dependendo da maneira com que é administrado, dor e rejeição do conteúdo, o indivíduo pode ter contrações involuntárias do esfíncter anal, que é o tenesmo, pode ter sangramento local. E interessante apontar que as drogas, obrigatoriamente, independente da via, ela tem que ter uma característica de administração do pH local, para não ter essa diferença de pH. E, além disso, como a administração de modo geral é na pele, no tecido, na mucosa, o medicamento ele tem que ter um perfil lipossolúvel para ser mais facilmente absorvido. Agora nós vamos falar sobre a via de administração parenteral. Essa via de administração parenteral é aquelas que o sítio não passa ou não pertence ao sistema digestório, como eu comentei anteriormente. De modo geral, cai na corrente sanguínea ou vai para a corrente sanguínea. Vias parenterais, diretas e indiretas. Quando a gente fala via de parenteral direta, é aquelas que precisam de injeção. E quando nós falamos em via parenterais indireta, é aquelas que teoricamente não precisam de injeção. Nós temos aí como indireta intravenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, intraarterial, intracardíaca, intraarticular, indiretas, cutânea, respiratória, conjuntival, geniturinário. Lembrando que alguma dessas vias existe uma especificidade médica para a administração, é só com um profissional médico. Via direta, no caso injetável e intravenosa, que é muito conhecida. É a introdução de medicamento diretamente na corrente sanguínea e geralmente se utiliza as soluções aquosas como forma farmacêutica. Intravenosa, vantagem, efeito imediato, porque é administrado rapidamente na corrente sanguínea. Eu tenho 100% de biodisponibilidade, que seria isso. Eu sei quanto que foi administrado na corrente sanguínea e quanto de fármaco tem na corrente sanguínea. Se eu administrei 10 mg por ml e administrei 1 ml, então eu tenho na corrente sanguínea 10 mg do fármaco. É indicado em emergências, na verdade qualquer tipo de emergência de modo geral. E também uma das vantagens é porque pode acabar sendo administrado substâncias na via intravenosa que acaba sendo irritante por outras vias. E acaba sendo administrado grandes volumes, como por exemplo o soro fisiológico, ali tem em torno de 400 ml, aí acaba fazendo uma administração de soro, contudo não pode ser de uma vez, é através de gotas, e aí aguarda-se essa quantidade de administração, mas acaba comportando uma grande quantidade de volume, mas não rapidamente também a administração. Desvantagem: precisa de asepsia, de pessoa treinada, não é qualquer pessoa que consegue fazer administração na via intravenosa. Incomodidade para o paciente, menor segurança e efeitos agudos pode tornar intenso, que seria isso. Uma vez que é administrado o medicamento na via intravenosa, não tem como você retirar o medicamento. E se for um medicamento tóxico ou errado, infelizmente o indivíduo vai sofrer as consequências. Maior custo de preparo, porque precisa de material, algodão, álcool 70%, seringa, agulha.
pessoa treinada, capacitada, pode levar a efeitos locais indesejáveis, como inflamação dos vasos, que é a flebite, infecções, e trombose, que é a formação de coágulo dentro dos vasos sanguíneos. E pode ter ocorrência de hematoma. Via direta intramuscular, também é uma das vias muito utilizada, é uma via que permite a administração de drogas na profundidade dos músculos, lembrando que, de modo geral, a administração na via intramuscular diretamente no músculo, tá? E aí as soluções, geralmente a forma farmacêutica, são soluções aquosas, oleosas e suspensões. Vantagem, é mais segura que a via intravenosa, permite a administração de pequeno volume de droga, de 1 a 3 ml de deltóide, de 1 a 5 ml nos glúteos. Lembrando que é interessante seguir essa padronização, de 1 a 3 ml em deltóide e 1 a 5 ml nos glúteos. É uma via de baixa sensibilidade dolorosa devido à baixa inervação. Alguns fármacos fazem depósito nos músculos, promovendo a concentração plasmática terapêutica prolongada. É o exemplo dos anticoncepcionais, injetável, que faz efeito durante 30 dias, por exemplo. Desvantagem, efeitos adversos como dor, desconforto, dano celular, hematoma, abscesso, reações alérgicas. 2, sangramento locais quando o músculo estiver contraído, por isso que é interessante que ocorra um relaxamento. Não permite a administração de substância irritante com pH diferente do local, ou substâncias hipertônicas e anisotônicas, como foi explicado anterior. Tem que seguir o padrão de pH, de característica do tecido que vai ser administrado o medicamento. Via direta subcutânea ou hipodérmica, que é aquela administração no tecido subcutâneo. Geralmente a administração de insulina acontece nesse tecido, tá? Aquela onde a droga é administrada no tecido subcutâneo, e formas farmacêuticas de soluções e suspensões. A via subcutânea permite a administração de baixo volume de droga, de 0,5 a 2 ml, não permite a administração de substâncias irritantes, por isso que tem que ter o pH semelhante, e é de alta sensibilidade. Então a via subcutânea ela é muito dolorosa devido à presença dos receptores. Nossos receptores e os receptores são receptores sensitivos. Intradérmica, geralmente utilizado para testes alérgicos, né? É aquela onde a droga é administrada entre a derme e a epiderme, tem uso nos testes alérgicos e em vacina, é de alta sensibilidade dolorosa. Formas farmacêuticas administrado, soluções. Geralmente a via intradérmica, como mostra a imagem, é bem na superfície mesmo, inclusive geralmente a administração intradérmica fica com uma protuberância. E aí nós temos as vias indireta, que é a cutânea, e a indireta, que é a mucosa. A via cutânea diretamente no tecido, na pele, e o fármaco tem que ser altamente lipossolúvel. E a via indireta na mucosa é diretamente na mucosa, e a absorção acaba sendo rápida, o efeito pode ser local ou sistêmico devido à alta vascularização. Nós temos a administração conjuntival, geniturinária, utilizada para efeitos locais. Geralmente utiliza-se creme, pomada, geleia, soluções de comprimido, óvulos vaginais. Tá uma via bastante utilizada. Tem que tomar cuidado por ser uma característica também de mucosa. E por último é a via respiratória, né, que é a administração diretamente na mucosa nasal, e aí o medicamento vai até os alvéolos, onde pode ser absorvido em toda a superfície desse trato respiratório, tanto superior como inferior. Pode ter efeito tanto locais como sistêmico, exemplo anestésico inalatório. A administração de pequenas doses com raptação, porque é muito vascularizado o sistema respiratório, e dependendo de alguns fármacos pode levar à irritação da mucosa. Pode ocorrer perda de efeito por deposição de partículas inaladas na via aérea superior ou impedimento da progressão ao trato respiratório inferior devido às secreções. Então, alguns fármacos podem acabar aderindo ao muco, aos cílios, e não chegar completamente nessa mucosa, até o final, nos alvéolos. O método de administração geralmente é em forma de inalação, pode ser feito através de aerosol e nebulização, e geralmente esses gases são absorvidos até os alvéolos. Tá? E assim nós encerramos nossa via de administração de medicamento, e até breve.